A paz do Senhor, meus irmãos, aqui quem vos fala é o irmão Wagner Mendes. Vamos dar continuidade aos nossos estudos dessa semana, da lição de número 11, segundo trimestre de 2025. O tema da nossa revista, a história do povo escolhido. Tema sugerido pela nossa CPAD, com o tema da nossa lição desta semana, um reino dividido. Vamos fazer a leitura diária desta quinta-feira, no livro de 2 Reis, capítulo de número 2, versos de 9 a 14. Leiamos a palavra do Senhor. E sucedeu que, havendo eles passado, Elias disse a Eliseu: Pede-me o que queres que te faça, antes que seja tomado de ti. E disse Eliseu: Peço-te que haja porção dobrada do teu espírito sobre mim. E disse: Coisa difícil pediste. Se me vires quando for tomado de ti, assim te fará. Porém, se não, não se fará. E sucedeu que, indo eles andando e falando, eis que um carro de fogo, com cavalos de fogo, os separou um do outro. E Elias subiu ao céu num redemoinho. E que vendo Eliseu, chamou: meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. E nunca mais os viu. Então, pegando suas vestes, rasgou-as em duas partes. Também tomou a capa de Elias, que dele caíra, retornou e parou à margem do Jordão. E tomou a capa de Elias, que dele caíra, feriu as águas e disse: Onde está o Senhor Deus de Elias? Quando feriu as águas, e elas se dividiram, de um ao outro lado, a Eliseu passou. Bom, meus irmãos, como vimos na aula anterior, Elias passou a sua capa para Eliseu. Ele seria o novo profeta de Israel. Como podemos ver aqui nessa leitura, eles foram juntos para outros reinos, outros lugares. Saíram dali de Betel, onde eles estavam, passaram por Jericó, passaram em algumas cidades, até eles chegarem à beira do Jordão. Quando eles estavam ali no caminho à beira do Jordão, Elias perguntou para Eliseu o que ele queria. E ele disse que queria uma porção dobrada do Espírito Santo do Senhor. Como fez Salomão, que pediu sabedoria, Eliseu também pediu a porção dobrada do Espírito Santo de Deus. Fez um pedido maravilhoso. E Elias falou para ele que se ele visse Elias deixando-o, ele teria. E se ele não visse, ele não teria. Então, conforme eles estavam andando à beira do Jordão, apareceram-lhe carros de fogo com cavalos de fogo e levaram a Elias. Elias foi levado aos céus. Um dos profetas da Bíblia que não viu a morte. E o Senhor levou ele aos céus, sem que ele visse a morte. E a partir dali, com os olhos, como Eliseu viu, ele pôde receber aquilo que ele pediu ao Senhor. Só que como ele estava à beira do Rio Jordão e ele precisava atravessar, ele falou ao Senhor: aonde tu estás? E o Senhor, com a capa de Elias que ele tocou na água, abriu o Jordão para que Eliseu passasse. Bom, meus irmãos, que lição maravilhosa podemos ver aqui. Que quando nós pedimos ao Senhor bênçãos espirituais, que o Senhor venha nos encher do seu Espírito Santo, venha nos dar sabedoria, graça, entendimento, que venha nos dar a porção dobrada do seu Espírito, dá-nos entendimento da sua palavra, o quanto o Senhor, Ele nos abençoa, o quanto o Senhor nos visita. Como fez também Salomão, que pediu sabedoria. E pelo fato dele não ter pedido bênçãos, reinados, dinheiro, o quanto o Senhor o abençoou. Mas o Senhor não só abençoou ele espiritualmente, falando, mas também abençoou ele materialmente. Ele teve tudo o que ele precisava, e até o que ele também não precisava, como também Eliseu, pedindo a Deus porção dobrada do Espírito Santo. O Senhor abençoou a sua vida. Ele foi um profeta importante na história do povo de Israel. Então, meus irmãos, devemos sempre estar fazendo a vontade de Deus e pedindo a Deus bênçãos espirituais. Porque como falamos anteriormente, o Senhor sabe
que precisamos nos alimentar, nos vestir, precisamos de um teto, precisamos trabalhar para ter o nosso sustento. Sabe que precisamos de saúde, o Senhor sabe de todas as coisas antes mesmo de nós pedirmos. Então, se nós sempre estivermos na direção de Deus, pedindo para o Senhor bênçãos espirituais, que sejamos batizados no Espírito Santo, cheios do Espírito Santo, que receberemos dons espirituais, que sempre estamos com nossos vasos cheios de azeite transbordante diante do Senhor, que possamos estar ligados completamente com Cristo. Deus, ele vai nos acrescentar tudo aquilo que nós precisamos. Deus vai nos abençoar não só espiritualmente, mas também materialmente, porque Deus, ele está no controle. Só basta nós estarmos na direção de Deus. Só basta nós pedirmos a Deus e estarmos cheios do seu Espírito para que possamos estar ligados com Cristo, que possamos estar sempre ligados com Cristo para fazer a sua vontade, estarmos cheios do teu Espírito para levarmos o seu Evangelho a este mundo, para que possamos ser vasos, instrumentos, assim como os profetas de antigamente, como Elias, como Eliseu, dentre tantos outros, para que o nome do Senhor seja proclamado, seja engrandecido, seja louvado, e que muitas almas possam ser alcançadas para ser salvas pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que Deus vos abençoe.